Olá! Hoje eu vou falar sobre o simbolismo da história do Pinóquio, baseado mesmo no filme da Disney de 1940, que eu acredito ser uma obra que tem uma riqueza de simbolismo muito grande e que é um dos melhores exemplos que eu conheço para falar do que o Jung chamou de processo de individuação. Para quem conhece o trabalho do Jordan Peterson, ele já fez uma interpretação sobre a história do Pinóquio. Apesar de eu usar alguns elementos aqui da interpretação do Jordan, eu vou usar mais a minha própria perspectiva, né, e fica mais dentro do frame de referência junguiano mesmo. Então, para quem não conhece a história do Pinóquio, que eu acho difícil, é a história de um boneco de madeira que ganha vida e aí começa a sua busca para se tornar um menino de verdade. Então, o nascimento do Pinóquio ali no começo da história, ele já é anunciado pelo aparecimento de uma estrela no céu, o que já coloca ele em paralelo com a figura do herói ou do redentor, né, que normalmente o rei, o futuro rei, o nascimento dele é anunciado por uma estrela no céu ou algum sinal no céu. E o exemplo mais clássico que a gente tem disso aqui no Ocidente é a história de Cristo, né, que o nascimento ali é anunciado pela estrela, que os reis magos seguem ali para entregar os presentes para ele. Então o nascimento do Pinóquio ele é anunciado por essa estrela também, né? E a estrela é um símbolo muito importante, sempre foi um elemento que fascinou muito o ser humano e é muito útil na nossa vida, né? Pelo menos foi ao longo da história, porque a estrela ela foi usada tanto como elemento de orientação temporal para o ser humano. As estrelas, as constelações, as posições dos planetas ajudaram o ser humano a organizar o seu conceito de tempo. Ele sempre usou as estrelas e o Sol, a Lua, etc., para se organizar no tempo. E ao mesmo tempo para se orientar no espaço, né? As direções, navegar usando as estrelas, etc. Os pontos cardeais eles são também utilizados com base nos astros, né? Eles são criados a partir daí. Então a estrela ela tem esse sentido de orientação e ao mesmo tempo ela também é considerada como a pátria celeste do ser humano, como se as almas tivessem vindo das estrelas e houvesse um desejo de voltar para elas que orienta o ser humano ao longo da vida, esse desejo de se elevar. E isso a gente vê em Platão, por exemplo, ele fala disso no texto, né, o Fedro. Mas também no geral, a gente vai ver isso no cristianismo e em outros lugares, né? Como se existisse esse desejo do retorno às estrelas. Até a palavra desejo, né? O Patrick Paul vai falar isso no livro sobre a Pedra Filosofal, que a palavra desejo, né, desiderum, etimologicamente ela significa ausência de estrela. Então essa falta dessa nostalgia pelas estrelas está relacionada com o desejo, esse vazio que a gente tem, né? Então a história do Pinóquio é uma história que é orientada por esse desejo de retorno às estrelas, que é a pátria original do ser humano. Então, manifestar a sua natureza real, se tornar uma pessoa de verdade, é manifestar essa natureza de estrela. Né? Então, essa busca por se tornar um menino de verdade do Pinóquio é essa busca pelo retorno às estrelas, né? A adquirir a sua natureza real, que é o que a gente também pode enxergar como um paralelo do processo de individuação, que o Jung define como tornar-se quem se é, que é assumir a sua natureza real, que é um processo que exige uma certa vivência, um certo autoconhecimento para que isso seja possível. Então, quando a gente fala de individuação, eu gosto de usar o exemplo de uma árvore para deixar mais simples. Então pensa numa semente, né? A semente ela já contém dentro de si o projeto de uma árvore. Ela tem essa imagem da árvore que vai orientar o desenvolvimento dela. Então ela vai estar sempre buscando essa meta. Então essa árvore é como se fosse essa imagem da árvore, né? Como se fosse essa estrela que orientasse o desenvolvimento da semente. E aí o ser humano tem algo parecido, né? De acordo com Jung, a gente tem um impulso para manifestar os nossos potenciais, a nossa personalidade total, e esse impulso é o que ele chama de processo de individuação, é a busca por essa manifestação da nossa personalidade total. E o símbolo, né, que orienta é a estrela, é o self, né, o si mesmo, um dos símbolos desse arquétipo que orienta esse processo de desenvolvimento da personalidade humana é o si mesmo, e uma das representações dele muito comum é essa estrela. Então a gente enxerga ali o Pinóquio buscando
manifestar essa natureza real dele, é a busca por essa individuação, né? Por realizar essa personalidade real, a natureza real dele. Então, a gente começa aqui, né? O nascimento do Pinóquio tem a ver com essa estrela, com essa imagem. Só que o que acontece? Então, depois que o Gepeto cria o Pinóquio, ele faz o boneco, ele reza para a estrela, para que ele se torne um menino de verdade, desce a fada azul, né? E antes dela descer é muito importante que todos os relógios param. Então quer dizer que a gente entrou ali num tempo arquetípico, não num tempo cronológico, né? Mas no tempo mítico, que é esse tempo eterno, esse tempo da eternidade, onde vão acontecer os eventos mitológicos, os eventos mágicos, né? É isso que vai acontecer ali. Então essa fada, ela chega e ela dá vida para o Pinóquio, ou seja, ela dá alma para ele. E se você já estudou Jung, né, o arquétipo que representa o inconsciente masculino é uma mulher. E essa mulher ele chama de ânima. Ânima significa alma, então a alma do homem é representado por uma mulher. Então faz sentido que a ânima, aquela que dá a alma para o Pinóquio, seja a fada azul, né? Ela é como se fosse a ânima do Pinóquio. E para o Jung, a ânima é esse arquétipo que representa o inconsciente do homem, que faz a ponte entre a consciência do eu e o si mesmo, que é a estrela que a gente falou no começo. Então, a gente tem a ânima ali, a fada azul, como essa ponte entre a consciência do Pinóquio e o si mesmo, e é ela que vai ajudar ele nessa busca, orientar, chamar ele para essa busca de voltar para a natureza de estrela dele, de assumir a sua natureza real. Então, a gente vê ali um paralelo legal com o processo de individuação. A gente já tem os 3 arquétipos ali, a consciência do eu como Pinóquio, a estrela como o si mesmo, o self, né? E a ânima como essa ponte, né? A fada azul, que faz essa ponte entre o Pinóquio e a estrela. Então, dá pra ver uma analogia clara com o processo de individuação aí, né? E aí, então, ela faz esse chamado do Pinóquio para essa tarefa de se tornar um menino de verdade, o que lembra também um pouco da Divina Comédia de Dante, né? Que é Beatriz que chama ele para passar ali pelo inferno e ir em direção ao paraíso, né? Que chama ele para a viagem dele. Então tem esse elemento feminino, a ânima que chama para a realização dessa tarefa, né? Então é isso que acontece, né? Outra coisa importante ali na história do Pinóquio, depois que ele ganha a vida, são as fases do desenvolvimento dele, as transformações que ele passa ao longo da vida. Então primeiro ele é uma marionete, né? A forma dele de boneco. Depois ele se transforma em um animal, porque quando ele vai lá para a Ilha dos Prazeres ele se transforma num burro, ele assume uma forma animal, e por último ele se transforma num menino de verdade, né? E isso está relacionado com as 3 partes da alma na filosofia do Aristóteles, que ele fala nesse livro aqui, que é o De Anima, né? Que ele vai falar sobre a alma. Então a alma para Aristóteles ela é dividida em vegetativa, animal e intelectiva, né? Ou racional, dependendo da tradução que você usar. Mas tem essas 3 partes da alma, mas ele fala que não são partes como se fossem partes separadas, né? Mas como se fossem aspectos diferentes da alma. Então o que é a alma para Aristóteles? Alma é a vida do corpo. E tudo que é vivo tem alma, né? E o que é a alma vegetativa? Então a alma vegetativa é a parte da alma que está relacionada com a nutrição e a reprodução. Então todo organismo vivo faz isso, ele absorve nutrientes e ele se reproduz, né? E então essa é a parte mais básica da alma, a alma vegetativa, e a gente enxerga ali a alma vegetativa também como essa primeira parte do Pinóquio, né? Ela é muito ligada com as plantas, que é o que o Aristóteles usa de exemplo para falar dessa parte da alma. E aí depois vem a alma animal. A alma animal, ela já está ligada mais com as criaturas que possuem desejo, né? O animal, ele busca o prazer e ele quer evitar a dor. Então faz sentido que a alma animal do Pinóquio, esse aspecto animal da alma dele, se manifeste ali na Ilha dos Prazeres, né? Onde ele vai se transformar num burro. E por último é a alma intelectiva, né? A alma racional. Mas não é essa razão que a gente pensa hoje, né? Esse raciocínio científico. Mas é a razão no sentido de uma percepção do mundo das formas, o mundo espiritual. É o que permite o ser humano se relacionar com esse mundo invisível, que é a parte propriamente humana. Só os humanos têm essa capacidade, de acordo com Aristóteles, e essa é a parte imortal da alma, a parte divina, né?
E aí, para você entrar em contato com essa parte, né, tradicionalmente falando, despertar esse mundo espiritual, você precisa passar por um ritual de morte e renascimento, uma experiência religiosa, uma iniciação, algo do tipo, né? Então, o ser humano ele não nasce pronto, ele tem que despertar para sua verdadeira natureza, e é isso aqui que a gente vê na história do Pinóquio, então. Essas três partes da alma: vegetativa, animal e intelectiva ou racional, né? Então, a gente pensando ali em como que acontece isso na história do Pinóquio, essa passagem pelas três partes da alma. Então, inicialmente ele é marionete, né? E o que significa marionete? Ele tem ali, então, aquela fase infantil onde a criança é totalmente dominada pelos pais. Lógico que isso nunca é verdade, as crianças elas têm uma certa autonomia, mas de qualquer maneira, quando você é criança, o mundo ali é muito organizado pelos pais. Boa parte do seu ambiente é os seus pais, então você segue as regras. Você é mais uma marionete deles do que um indivíduo autônomo, né? Os pais têm um controle muito maior do ambiente da criança do que eles têm de um adolescente, por exemplo. E é muito mais fácil você controlar o ambiente de uma criança do que de um adulto. Então é essa ideia, ele está dentro daquele mundo onde ele vive de acordo com as regras do pai, ele está completamente ali unido com o pai dele, né? Então muitos adultos até querem que a criança continue nesse estado de marionete pro resto da vida, sempre obedecendo eles, e quando a criança começa a conhecer os próprios desejos e bater de frente, começa a gerar vários conflitos na casa, né? Mas não é isso que o pai do Pinóquio, o GPT, ele quer. Ele quer que o Pinóquio se torne um menino de verdade. Ele quer que ele se torne um indivíduo autônomo. Então o Jordan Peterson fala um pouco disso, né? Que é esse desejo que o Gepeto tem pelo desenvolvimento do Pinóquio. E o que ele faz, então, no segundo dia de vida do Pinóquio? Ele já manda o Pinóquio pra rua. Tipo, ó, ele não leva o Pinóquio até a porta da escola e fala, vou deixar você aqui dentro e depois eu vou te buscar. Não, ele vê as crianças correndo lá na rua e fala, ó, esse aqui é o caminho, você segue essas crianças aqui, você vai chegar lá na escola e aí você leva essa maçã aqui para sua professora, tchau, vai com Deus. Então ele dá esse espaço pro Pinóquio cometer os próprios erros dele, né? Assumir riscos, mas ele sabe que a única forma do Pinóquio se tornar um menino de verdade e deixar de ser um boneco. E aí a primeira coisa que acontece quando ele se afasta do pai surgem os animais, né? Surge a raposa e o gato ali que vão desviar o Pinóquio do caminho dele, né? Vão levar ele lá para cair nas tentações. Então é isso, né? E isso não deve ser difícil de compreender, porque longe dos pais o desejo animal surge, né? Então é a mesma coisa de uma criança. Ela tem uma quantidade, vamos supor, de bolacha que ela pode comer. Ela pode comer doce até uma determinada quantidade, e quando os pais estão ali, ela controla esse desejo e não come mais que aquilo. Mas se os pais saem de casa e aquele pote de doce está acessível, ela vai lá e pode comer mais do que ela necessita, né? A gente também controla os nossos desejos muito mais facilmente na presença dos outros do que sozinho. Então é só quando a gente está sozinho que a gente consegue conhecer mais profundamente os nossos desejos, se confrontar com eles. E é isso que acontece com o Pinóquio. Então a primeira tentação dele é se tornar um ator, né? A raposa vai e oferece para ele o quê? Você pode virar um ator, você não vai ter que estudar, você só vai ter que vir aqui e ganhar o dinheiro fácil. A sua vida vai ser muito fácil, a escola não é necessário. E aí, de novo, de acordo com Aristóteles, a alma animal é aquela que busca o prazer e quer evitar a dor, né? E é isso que o Pinóquio vai fazer. Bom, isso aqui eu não vou ter que passar pelas dificuldades da escola e vou me tornar um ator direto. Só que quando a gente se orienta dessa forma pela vida, o que acontece é que a gente vira um escravo dos nossos próprios desejos. E nesse caso, o desejo por fama. E eu acho que essa metáfora ela é muito importante, porque hoje, com as redes sociais, a gente vê muito disso, né, de que o desejo de fama das pessoas tornam elas escravas do próprio público que elas querem agradar. Então, como objetivo principal não é a autoexpressão, não é o seu trabalho criativo, mas é a fama, você começa a fazer de tudo para ganhar likes, para ganhar visualizações, para ganhar esse tipo de coisa, e aí você vai se tornando um escravo daquilo. E até você quanto mais sucesso você faz, mais escravo você acaba se tornando da rede social. Tudo na sua vida tem que se tornar em entretenimento, né? E aí você acaba virando um escravo desse mestre das marionetes. E apesar de você ganhar alguma coisa com isso, primeiro seu mestre ganha muito mais do que você, né? Você está ganhando uma parte extremamente pequena, igual o Pinóquio ganha aquela moeda torta. E
além disso, ele ainda ganha sua alma, porque, de novo, você não está vivendo a sua vida como uma expressão de quem você é, buscando um trabalho que seja significativo para si e para o outro. Você está buscando a fama, então você vende a sua alma para estar sempre em busca de agradar o público, agradar o outro, e aí, igual o Stramboli, que é o mestre lá das marionetes, faz, no momento que você deixar de ser interessante, você é jogado fora e vira lenha para fogueira, e a sua vida foi isso, foi ser um boneco. Né? Então ele percebe que ele caiu nessa tentação quando depois do show lá, que todo mundo tá aplaudindo ele ficou super famoso, ele se vê numa gaiola, e aí ele tem que confessar pra fada que ele cometeu um erro para ele ser liberto daquela situação. E isso é muito importante, porque a confissão ela é muito importante no processo terapêutico, né? Não tem como a gente consertar ou modificar alguma coisa que a gente não assuma primeiro. Quanto mais a gente nega o problema, na verdade, em vez de ele sumir, os erros que a gente comete, eles tendem a se acumular. Eles crescem igual o nariz do Pinóquio, né? Então ele tem que confessar que ele cometeu um erro, e aí a fada liberta ele, né? Então ele vence essa primeira tentação da ilusão da fama, e aí, mas ele já, não, agora eu vou pra casa, vou ficar com meu pai, vou fazer tudo certo. Só que já no caminho de volta aparece de novo a raposa e o gato, e aí fala, não, você tá muito cansado, você tá muito doente, você precisa de umas férias, vamos te levar pra Ilha dos Prazeres e você vai melhorar. E aí ele se convence de que realmente eu tô cansado, né? O famoso eu mereço, né? Eu mereço, e aí você usa isso como desculpa para ceder aos seus vícios, né? Só que isso pode acabar virando uma prisão. Então hoje, eu tô muito cansado do trabalho, eu vou comer um chocolate a mais. Ah, amanhã eu tô muito cansado também, vou tomar uma cervejinha no meio da semana. E aí você começa a ceder tanto, e quando você vê, aquilo vira parte da sua vida. Você não consegue mais se livrar daquele hábito que iniciou dessa forma. Então o Pinóquio vai lá, cai na Ilha dos Prazeres, onde as crianças ficam bebendo, brigando, fumando, o que seria extremamente problemático numa animação de hoje, mas é muito louco ver isso, né? Como eles usavam isso como analogia mesmo às tentações da vida. E ele começa a se deixar levar para esses prazeres até que ele começa a se transformar num animal. E de novo, isso não é difícil de entender, né? Quando a gente tem os excessos de prazeres, assim, quem já enfrentou um vício, ou já viu alguém enfrentar um vício, sabe que a pessoa vai se tornando um escravo daquele desejo de sentir prazer o tempo todo, e com o tempo ela começa a perder a forma humana. Ela começa a se tornar mais desleixada consigo mesmo, ela vai se perdendo no caminho, vai se animalizando, né? Vai se tornando um escravo só dos desejos, que é isso que é ser um animal, viver na alma animal, de acordo com Aristóteles, né? Então é isso que acontece. E aí, quando ele se vê que ele está se transformando nesse animal, ele tem que subir lá numa montanha para escapar dessa ilha. É o único jeito de escapar. Ele sobe nessa montanha e se joga no abismo. Ele cai no mar, né? Então a única forma de você superar os desejos, né? Essa escravidão pelos desejos, é sacrificar eles por algo maior, né? Por isso tem que ser esse movimento de elevação. Quando você sacrifica por algo maior, você consegue se libertar desses desejos. Tem que ser algo mais, tem que ser um contato com o seu mundo interior mais importante do que esses seus desejos de prazer, fama, etc., pelas coisas externas. Então ele mergulha nesse mar umas 2 vezes, né? Mas eu vou ficar só com esse tema do mergulho do mar. E aí lá dentro ele vai e entra na barriga da baleia. Isso aí é um tema mitológico também muito recorrente, que o Jung vai falar bastante sobre, e que está relacionado com essa entrada no inconsciente, né? Essa busca do autoconhecimento, esse retorno para dentro de si. Então ele tem que descer, né? Fazer essa busca para conhecer os seus verdadeiros potenciais, a sua verdadeira personalidade, para que ele possa manifestar ela depois. Ou seja, você não tem como manifestar a sua personalidade real sem saber quem você é antes, sem um processo de autoconhecimento. Senão, como que você vai fazer isso? É impossível. Você vai acabar seguindo algum script social, alguma coisa que outra pessoa falou para você quando você não se conhece. E é esse movimento que se faz dentro da terapia. A pessoa conhecer a si mesma para que a vida dela se torne um reflexo de quem ela é, né? Então, é isso que o Jung vai chamar de processo de individuação. E aí o Pinóquio tem que fazer esse mergulho no inconsciente para ele encontrar essa natureza real dele.
Ele entra nessa barriga da baleia, né, para fazer isso. E aí lá dentro ele encontra o pai. E esse aqui é outro ponto muito importante, porque a gente nunca se torna um indivíduo totalmente autônomo se a gente não conhece os nossos pais dentro de nós, né? O nosso pai interior, os arquétipos paternos, paterno e materno, né? Você tem que conhecer eles dentro de si para se tornar um indivíduo autônomo, porque senão você ainda está naquela posição de que a autoridade está fora de você. Então a única razão de você controlar os seus desejos, igual eu falei no começo, é porque o seu pai está ali e não deixou você fazer. Não é pela sua própria experiência, você não tem aquela autoridade dentro de si. Você sempre está se orientando por uma autoridade externa, né? Então é diferente de quando chega aquela fase na vida que, por exemplo, você não deixa de beber muito porque o seu pai disse que é errado você beber muito. Você já bebeu, você teve a sua experiência, você viu que não é legal e aí você começa a falar, bom, vou parar com isso aqui porque não tá muito legal pra mim. As consequências de beber eu tô vendo que não são boas e eu não quero mais isso pra mim. Então a autoridade está dentro de você. Ela vem da sua experiência, você não tá sendo um boneco de outra pessoa. Então por isso que o Pinóquio tem que resgatar o pai da barriga da baleia. Ele entra lá embaixo, mas depois que ele se dá conta disso, né, que ele se encontra esse potencial, tem um trabalho ali, um esforço imenso que ele tem que fazer. É uma cena muito dolorosa, né, ele tentando fugir da barriga da baleia e tal, fazendo muito esforço. E para ele voltar, né, e realizar esse potencial. Então não basta a gente ter o insight na terapia, e muita gente para nesse estágio, né? Tem o insight, mas aí na hora de botar em prática não coloca. E sem esse esforço para colocar os insights que você tem na terapia em prática, as coisas não vão mudar. É legal ter o insight, é legal ter a visão, é legal ter o sonho, mas se você não traduz ele em algo prático na sua vida, não serve de nada, né? E é isso que o Pinóquio faz, ele faz esse esforço a ponto de que ele morre, né? Ele acaba morrendo nesse processo, que é uma coisa boa, quer dizer que uma transformação real da personalidade morreu, né? Essa morte na água lembra muito o batismo, né? Que é a morte de uma criatura velha para o surgimento de uma criatura nova. E aí é isso que acontece com o Pinóquio, ele tem essa morte, né, ele tentando salvar o pai, e aí tem uma cena bem pesada do pai lamentando a morte dele, ele velando o corpo dele na cama, chorando, e aí a fada fala, bom, você demonstrou que você é corajoso, altruísta, etc. Ele desenvolveu essas virtudes, que são outra parte importante da alma intelectiva, e por isso ele se torna um ser humano, não mais um boneco, um animal, né? Então, é isso que acontece na história do Pinóquio, né? E aí ele, através desse ritual de morte e renascimento, esse mergulho na inconsciência, a gente pensar na psicologia analítica, depois dessa realização dos insights, ele vai manifestar a personalidade verdadeira dele. Então, eu acho que essa é uma história muito profunda, que mostra esses dois opostos que podem acontecer, ou de você ser um boneco, que é aquela pessoa que passa o resto da vida só obedecendo regras e nunca se orienta pela própria experiência, mas sempre, meu pai falou que é certo, minha mãe falou que é certo, o policial falou que é certo, não tem a própria experiência dela. Ou você largar todas as regras e se transformar num animal, que são as duas punições mais comuns na mitologia grega pelo sacrifício, pelo sacrilégio, né? Ou a pessoa se torna uma planta, uma árvore, tipo Daphne, ou ela se torna um animal, tipo Licaon, o lobo, e tem a ver com essas duas coisas, né? Ou se tornar essa figura muito apegada aos pais, ou essa pessoa dominada pelos desejos a ponto de se animalizar. Então isso acontece na história do Pinóquio, né? Ele mostra como passar por todos os reinos da experiência para atingir a totalidade da alma, né? A totalidade da personalidade, expressar a personalidade total. Então é isso que acontece na história, e eu acho que ela é uma história muito legal porque ela não é uma história moralista, igual as pessoas veem. O Pinóquio é uma história de obedecer aos pais. Não, porque se ele só tivesse obedecido os pais, ele ia ser um boneco pro resto da vida. Mas o que acontece é que ele se joga, ele tem que conhecer esses desejos animais e depois sacrificá-los para aí sim se tornar um menino de verdade. Se ele nunca tivesse se tornado um animal, ele ia ser só um boneco pro resto da vida. Então são fases necessárias do desenvolvimento, você só não pode estagnar em nenhuma delas, né? Então é isso que a história mostra ali, né? Então, eu espero que eu tenha deixado claro o simbolismo, né? Porque eu acho um simbolismo muito interessante para a história do Pinóquio, porque eu acho que falta um pouco desse elemento nas histórias de hoje, desse movimento do sacrifício dos desejos, do prazer, do bem-estar por algo maior, como uma busca do autoconhecimento, como esse sofrimento que você tem que passar para se conhecer.
E eu acho que hoje eu vejo muito nas histórias de que acaba que a solução ou é da pessoa se sentir bem consigo mesma, ou é dela dobrar o ambiente inteiro para que o ambiente compreenda ela. E enfim, é ela que vira o centro ali das atenções, né? Na história da Valente, por exemplo, é isso. A história termina com todo mundo se dobrando ao desejo dela e ela não tem que sacrificar nada da personalidade dela. O único problema é que as pessoas ali ao redor dela tinham que compreender que ela não tem esse autossacrifício necessário que eu acho que é fundamental do desenvolvimento psicológico, né, do ser humano. Mas então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Então, quem curtiu o vídeo, se inscreve aí no canal e em breve eu volto com mais análises aí e com os conteúdos de psicologia analítica. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e até breve.